Segundo Crônicas, capítulo 6. Salomão abençoa o povo e dá graças ao Senhor. Então Salomão disse: O Senhor disse que habitaria na escuridão. Eu te edifiquei um templo para a morada, um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a comunidade de Israel, e toda a comunidade ficou em pé. E Salomão disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que cumpriu pelas suas mãos o que falou por sua boca a meu pai Davi, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma, de todas as tribos de Israel, para nela edificar um templo para o meu nome, nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo Israel. Mas escolhi Jerusalém, para que o meu nome permanecesse ali, e escolhi Davi, para governar sobre o meu povo Israel. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de edificar um templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse a meu pai Davi: Fizeste bem em colocar no teu coração o propósito de construir um templo ao meu nome. Entretanto, tu não edificarás um templo, mas teu filho, que procederá de ti, edificará um templo ao meu nome. Assim, o Senhor cumpriu o que havia prometido, porque eu me levantei em lugar de meu pai Davi e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e edifiquei um templo ao nome do Senhor Deus de Israel. E coloquei nele a arca, onde está a aliança que o Senhor fez com os israelitas. A oração de consagração do templo. Depois Salomão pôs-se diante do altar do Senhor, em frente de toda a comunidade de Israel, e estendeu as mãos, pois Salomão tinha feito uma plataforma de bronze, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, a qual tinha posto no meio do pátio. Ele subiu na plataforma e ficou de joelhos diante de toda a comunidade de Israel, e estendendo as mãos para o céu, disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem no céu, nem na terra, que guardas a aliança e a bondade para com os teus servos, que andam diante de ti de todo o coração, que cumpriste o que prometeste ao teu servo Davi, meu pai. Sim, a tua mão cumpriu o que tua boca declarou, como se vê neste dia. Senhor Deus de Israel, cumpre agora o que prometeste ao teu servo Davi, meu pai. Nunca te faltará diante de mim sucessor que se assente no trono de Israel, contanto que teus sucessores guardem o seu caminho para andarem na minha lei, como tu andaste diante de mim. Ó Senhor, Deus de Israel, cumpre-se agora também a tua palavra, que prometeste ao teu servo Davi. Mas, na verdade, habitaria Deus com os homens na terra? Nem os céus e os céus dos céus podem conter-te, muito menos este templo que edifiquei. Porém, atende a oração e a súplica do teu servo, para ouvires o clamor e a oração que teu servo faz diante de ti, ó Senhor meu Deus. Que teus olhos estejam atentos dia e noite para este templo, para este lugar onde disseste que porias o teu nome, para ouvires a oração que teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouve dos céus o lugar da tua habitação e perdoa. Se alguém pecar contra teu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar, neste templo, ouve então do céu, age e julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair o seu procedimento sobre a sua cabeça,
e inocenta o justo, retribuindo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo, Israel, for derrotado diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles voltarem para ti, e confessarem o teu nome, e orarem, e fizerem súplicas a ti neste templo, ouve então do céu, e perdoa os pecados do teu povo, Israel, e torna a trazê-lo à terra que deste a seus pais. Quando o céu se fechar, e não houver chuva por causa do pecado contra ti, e eles orarem voltados para este lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, ouve então do céu, e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo, Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo por herança. Se houver fome ou praga na terra, se houver seca ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, se o seu inimigo o cercar nas suas cidades, seja qual for a praga ou doença que houver, toda a oração e toda a súplica que qualquer indivíduo ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para este templo, ouve então do céu, lugar da tua habitação, perdoa, retribuindo a cada um conforme todo o seu procedimento, segundo vires no coração. Só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Então eles te temerão e andarão nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Também quando o estrangeiro que não pertence ao teu povo Israel vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, sim, quando vier e orar neste templo, ouve do céu, lugar da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro clamar a ti, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo Israel, e saibam que este templo que edifiquei é chamado pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, seja qual for o caminho pelo qual o enviares, e orar a ti, voltado para esta cidade que escolheste e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve então do céu a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares ao inimigo, de modo que os levem em cativeiro para alguma terra longínqua ou próxima, se caírem em si na terra para onde forem levados em cativeiro, e se converterem e te suplicarem na terra do seu cativeiro, dizendo: pecamos, nos desviamos e agimos com maldade. Se voltarem a ti de todo o coração e de toda a alma na terra do seu cativeiro, a que os tenham levado cativos, e orarem, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para a cidade que escolheste, e para o templo que edifiquei ao teu nome. Ouve então do céu, lugar da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, defende a sua causa e perdoa o teu povo que tiver pecado contra ti. Ó meu Deus, estejam agora os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Senhor Deus, levanta-te agora e vem para o lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, que os teus sacerdotes sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem na tua bondade. Ó Senhor Deus, não rejeites teu ungido, lembra-te das tuas misericórdias para com teu servo Davi. Segundo Crônicas, capítulo 7. A glória de Deus mostra sua aprovação.
Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a glória do Senhor sobre o templo, prostraram-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram o Senhor e lhe deram graças, dizendo: porque ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. O rei Salomão ofereceu 22.000 bois e 120.000 ovelhas em sacrifício. Assim, o rei e todo o povo consagraram o templo de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para dar graças ao Senhor, e que eram usados quando Davi louvava, dizendo: porque o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes tocavam trombetas diante deles, e todo Israel ficava em pé. Salomão consagrou também o centro do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, porque ali ofereceu os holocaustos e a gordura das ofertas pacíficas, pois o holocausto, a oferta de cereais e a gordura não cabiam no altar de bronze feito por Salomão. Assim, naquele tempo, Salomão celebrou a festa durante 7 dias, e todo Israel estava com ele, vindo desde Lebo-Hamate até o rio do Egito, formando uma grande comunidade. No 8º dia, celebraram uma assembleia solene, pois haviam celebrado a dedicação do altar durante 7 dias e a festa durante 7 dias. No 23º dia do 7º mês, ele enviou o povo para casa, e este seguiu alegre e de coração feliz, pelo bem que o Senhor havia feito a Davi e a Salomão, e a seu povo Israel. Deus aparece a Salomão pela segunda vez. Assim, Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia planejado fazer no templo do Senhor e no seu próprio palácio. Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente fixos nele. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou teu pai Davi, fazendo conforme tudo o que te ordenei, obedecendo aos meus estatutos e às minhas normas, então confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com o teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor que governe em Israel. Mas, se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos entreguei, e passardes a cultuar outros deuses e os adorardes, então vos tirarei da minha terra, que vos dei, e lançarei da minha presença este templo que consagrei ao meu nome, e farei com que seja motivo de zombaria entre todos os povos. Quem passar por este templo tão majestoso ficará espantado e dirá: por que o Senhor fez assim a esta terra e a este templo? E lhe responderão:
Por que abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os cultuaram? Por isso, trouxe todo este mal sobre eles. Segundo Crônicas, capítulo 8. Salomão edifica cidades. Depois de 20 anos, nos quais Salomão tinha edificado o templo do Senhor e o seu próprio palácio, Salomão construiu as cidades que Hirão tinha lhe dado e estabeleceu nelas os israelitas. Depois, Salomão foi a Ramate-Zobá e a conquistou. Ele construiu Tadmor, no deserto, e todas as cidades celeiros que construiu em Ramate. Também construiu Bet-Horon, tanto a alta como a baixa, cidades fortes, com muros, portas e ferrolhos. E também Baalate, e todas as cidades celeiros que Salomão tinha, e todas as cidades para os seus carros, e as cidades para os seus cavaleiros, e tudo quanto Salomão desejava construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. A tarefa dos estrangeiros e dos israelitas. Quanto a todos os remanescentes, descendentes dos heteus, dos amorreus, dos perizeus e dos heveus e dos jebuseus, os que não pertenciam a Israel, que ficaram depois deles na terra, os quais os israelitas não destruíram, Salomão lhes impôs trabalho forçado até o dia de hoje. Mas Salomão não fez nenhum israelita escravo para sua obra. Estes eram homens de guerra, chefe dos seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais do rei Salomão, 250, que presidiam sobre o seu povo. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que havia construído para ela, pois disse: minha mulher não morará no palácio de Davi, rei de Israel, porque os lugares nos quais a arca do Senhor entrou são santos. Salomão dedica tudo ao Senhor. Então Salomão ofereceu sacrifícios ao Senhor, sobre o altar do Senhor que havia construído diante do pórtico. E isso de acordo com o mandamento de Moisés para as ofertas diárias, dos sábados e das luas novas e das 3 festas anuais, a saber, a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Também, conforme a ordem de seu pai Davi, designou os turnos dos sacerdotes para os seus cargos e os levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e ministrarem diante dos sacerdotes como exigia o dever de cada dia, e ainda os porteiros, de acordo com seus turnos, em cada porta, pois assim havia ordenado Davi, o homem de Deus. Os sacerdotes e os levitas não se desviaram em nada do que o rei lhes ordenara, especialmente no tocante aos tesouros. Assim, se executou toda a obra de Salomão, desde o dia em que se lançaram os fundamentos do templo do Senhor, até terminar. Assim se completou o templo do Senhor. Então Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, à beira do mar, na terra de Edom. Hirão enviou-lhe navios e marinheiros, por meio de seus servos, e eles foram a Ofir, com os servos de Salomão, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão.